Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Professora Kelly falando aqui com vocês e hoje nós vamos começar o nosso primeiro documento no LaTeX, tá? Eu tenho aqui um modelo de TCC, que a ideia é nós irmos construindo esse modelo ao longo das videoaulas, tá? Então nós vamos começar a trabalhar com esses textos e na próxima aula nós vamos construir alguns textos matemáticos, ok? E aí nós vamos começar digitando aqui umas primeiras partes, né, desse modelo aqui de TCC, ok? Então eu vou começar aqui pela introdução. Eu vou copiar o texto da introdução aqui mesmo desse arquivo PDF e vou levar para o LaTeX, porque eu quero mostrar também algumas coisas para vocês, tá? Mas antes disso, vamos lá para a tela do LaTeX, né? Então, você abre um novo documento, tá? Você pode vir aqui, né? Nesse ícone aqui, abrir um novo documento e aí vai aparecer essa tela, tá? Eu tô com um arquivo aqui já aberto, né? Que é referente àqueles textos lá do modelo do TCC, para facilitar aqui depois na hora de falar com vocês, tá? Mas nós vamos começar aqui nessa tela em branco. Então, a primeira coisa que nós devemos ter, né, para começar a digitar o nosso arquivo aqui, é definir a classe do documento, né? Então, o primeiro comando, o comando básico, né, que a gente precisa aqui para iniciar o nosso documento no LaTeX é definir a classe de documento, tá? Então, eu vou colocar só a tela aqui para vocês. E aí o comando que você vai utilizar é a barra invertida, document class. Observe que já aparece aqui, ó, uma opção, né? Você tem duas opções, tá? Essa aqui e essa aqui, né? Nós vamos utilizar essa daqui, a segunda, porque além da classe do documento, nós vamos colocar também aqui algumas opções, tá? Que nós queremos no nosso documento. Então, aqui nós vamos colocar a classe do documento, isso aqui a gente vai falar um pouco depois, né? Mas vamos colocar aqui, inicialmente, a classe artigo, que é article. E aqui nós vamos colocar a opção A4 paper, quer dizer, o papel A4, né? Observe que quando você vai digitando, né, você já vai obtendo aqui algumas opções, tá? Então, nós podemos clicar nesse aqui. E o tamanho da fonte também, vamos escolher a fonte 12. Ok? Então, esse seria, né, o comando inicial aqui, definir a classe do documento. Outro comando muito importante para nós começarmos, né, todo o nosso documento, ele precisa estar dentro de um ambiente, que é o ambiente Begin Document. Então, você vai digitar aqui barra invertida, Begin. Observe que já apareceu a opção aqui, ó, Begin. Você pode clicar, né? Pode dar um Enter aqui. Quando você dá o Enter, aparece Begin e aparece o End, tá? Todos os ambientes, né? Eles vão ter Begin e End. Quer dizer, você vai começar e vai finalizar, tá? Aqui dentro você vai colocar o nome do ambiente, né? E esse ambiente que nós vamos usar aqui é o document, que é o documento, né? Então, todo o seu documento tem que estar dentro desse ambiente, todo o seu documento, tá? Tudo que você quer que apareça, né, no seu arquivo, no seu documento, ele tem que estar dentro desse ambiente. Então, esse aqui também é extremamente importante. Tudo que você vai colocar no seu documento tem que estar dentro desse ambiente. O que estiver fora, o LaTeX não vai reconhecer, não vai aparecer no seu documento quando nós gerarmos o PDF, ok? Então, aqui dentro eu vou trazer aqui o nosso texto lá do PDF. Então, eu vou copiar aqui desde a introdução, tá? Vamos selecionar aqui tudo.
Ctrl C e vamos copiar aqui dentro, Ctrl V, e aqui está o nosso documento, tá? O nosso texto, né? Se você observar, aparece aqui alguns símbolos estranhos, por exemplo, aqui, ó, né? Quando eu copiei aqui, ele não reconheceu, por exemplo, o FI da palavra infinitivo. Então, nesse caso, né, você precisa corrigir, tá? Se você traz um texto, você copia um texto aqui para o LaTeX, então você precisa conferir o texto todo e verificar se ele reconheceu, né, todos os símbolos, todas as letras, tá? Porque o que não tiver reconhecido, você vai precisar ajustar, ok? Além disso, se você observar aqui também, ó, terceira, né, o A saiu embaixo, então nós vamos precisar também corrigir isso aqui, né? Você pode corrigir aí com no próprio teclado, tá? Quando você vai fazer o símbolo aí, né, dos números ordinais no teclado. Tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui também, né, específicos. Ok, então vamos colocar aqui para compilar, tá? Então você vem aqui, né? Lembrando que da aula passada, né, nós vimos alguns desses símbolos. Esse aqui é o símbolo que nós colocamos para compilar e ver o nosso arquivo, tá? Então vou compilar. E aqui apareceu, né? Anote que você tem aqui o seu arquivo em PDF, né? Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ok. Então, aqui você tem o texto, né? Se você observar aqui no texto, algumas coisas não saíram muito bem, né? Primeiro, quando nós colocamos para compilar, ele não saiu no formato em que estava aparecendo lá no PDF. É porque a gente precisa configurar aqui o nosso texto, né, para aparecer naquele formato. Você pode observar também que algumas palavras não saíram completas, né? Por exemplo, aqui, olha, nós tínhamos a palavra mínimo, a palavra máximo, a própria palavra introdução, não saiu cedilha, nem o tio, nem o atil, tá? Por que isso acontece? Né? Porque nós precisamos de um pacote. Na verdade, possivelmente, né, se você tiver instalado como na primeira aula, possivelmente ele já apareça automaticamente. Mas aqui o meu eu estou em outra máquina, né? Na verdade eu estou agora na minha máquina e o meu Mictec aqui, ele não está completamente atualizado, tá? Então a gente precisa de um pacote, né, que faça o reconhecimento desses caracteres que são específicos aqui da nossa língua. Caso isso aconteça, né, no seu documento, tá? Então você vai vir aqui. Essa parte onde nós colocamos a classe do documento, né, que vem antes do begin, ela é o preâmbulo do nosso documento, tá? Que é onde nós vamos colocar todas as informações necessárias, todas as configurações do nosso documento. E aqui vem os pacotes. Os pacotes são necessários para que a gente possa construir o nosso documento. Cada pacote existem comandos específicos para certas opções, né? Para certas tarefas que nós precisamos no nosso documento, ok? Então, dependendo do que você queira fazer, você vai precisar de um pacote específico. E esses pacotes, né, os principais, né, os mais utilizados, por exemplo, os que eu mais utilizo, né, são os que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá? Então, para este caso, né, da acentuação, você pode usar, após aqui a classe do documento, em geral vem os pacotes necessários. Os pacotes, para utilizar um pacote, você vai usar o comando barra use package,
né? Então já aparece aqui, olha, você tem a opção de colocar só o pacote, né? Tem alguns pacotes onde você pode fazer algumas opções, tá? Então, no caso, nós vamos utilizar essa segunda. O pacote necessário, né, para o reconhecimento aí desses caracteres especiais aí da nossa língua é Input Tank e a opção você vai usar o TF8. Bom, com esse pacote nós vamos agora compilar novamente. E aí você vai observar aqui no texto, né, que agora nós temos aqui as palavras, né, de maneira correta. Introdução, mínimo, máximo, as palavras que tinham acento que também não estavam aparecendo aqui no texto, agora já estão aparecendo. Bom, mas observe que o texto ele está todo no único parágrafo, né? Você lembra que esse introdução ele era um título aqui em cima, essa recomendação aqui do número mínimo de páginas, né? E o texto eles estavam em parágrafos separados, tá? Então o que acontece? Quando eu coloquei o meu documento para compilar, ele não pulou linha nenhuma, né? Então note que aqui eu tenho linhas, né? Eu pulei linhas aqui, tá? Mas no documento gerado em PDF ele não pula. Observe que esta frase apareceu em outra linha, né? Mas lá no PDF tá tudo junto, tá? Por quê? Quando a gente simplesmente dá um Enter aqui e passa para uma próxima linha, aqui no código fonte, o LaTeX não entende isso como pular linha, tá? Então, quais seriam algumas formas, né, de você pular linha no seu texto, tá? Uma das formas é você usar a forma básica, né, o comando básico para você pular linha, é você usar duas barras invertidas, tá? Então, quando você utiliza duas barras invertidas, você vai pular a linha no LaTeX. Então, eu usei duas barras aqui e aqui. Vamos compilar e ver o que acontece agora. Então, agora, o LaTeX, né, de fato, pulou a linha aqui, ok? Mas ainda não tá bom, né? Porque eu gostaria que pulasse mais de uma linha, né? Eu queria mais uma linha entre esses dois aqui. E gostaria que esse texto aqui estivesse com aquela margem do início do texto, né? Indentado, tá? Então, como é que nós podemos também fazer isso? Vamos voltar aqui no texto. Depois de usar o comando pular linha, duas barras invertidas, se eu der um Enter aqui no LaTeX, vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos compilar novamente. E agora você observa que nós temos o espaçamento, né, de mais uma linha aqui entre este título, esta orientação e o meu texto, né? E observe que agora o início, né, do meu texto, ele ficou indentado, tá? Então, se você quiser pular a linha, né, simples, você pode usar simplesmente as duas barras invertidas. Ou se você quiser, né, dar mais uma linha de espaçamento, você usa as duas barras invertidas e depois dá um Enter, tá? Vamos prosseguir aqui. Bom, eu gostaria que aquele meu título, introdução, ficasse um pouquinho melhor, né? Ficasse centralizado, ficasse em negrito. Então, como é que eu poderia fazer? Eu vou mostrar aqui uma opção, né, de como você pode arrumar isso. Não é a opção, né, final para o nosso modelo de TCC. Nós temos outras opções, tá?
Mais uma opção básica, né, para um texto simples, se você quiser utilizar, né? Inclusive pode ser até para outras opções, tá? Que seria a seguinte, deixa eu apagar esse barra que saiu aqui. Nós vimos algumas opções aqui nessa barra lateral, né? Negrito, itálico. Então você pode, por exemplo, você quer deixar isso aqui em negrito? Você pode selecionar, clicar aqui nesse B, tá? E aí este comando aqui, text BF, né? Vai fazer o texto selecionado ficar em negrito, tá? Então vamos compilar aqui só para você observar. E olha só, que agora já ficou em negrito, né? Eu quero que ele fique centralizado, quero que ele fique um pouco maior. Também temos opções. Qual seria a opção aqui? Opa! Cliquei em alguma coisa aqui que apagou a palavra. Então, qual seria a opção aqui, né? Você vai novamente selecionar o texto introdução, ok? E eu quero deixar a letra um pouco maior. Você tem algumas opções aqui onde você pode aumentar o tamanho da letra, tá? Então, vamos só relembrar qual seria essa opção. Aqui, por exemplo, nessa opção onde tem aqui o Tiny, são opções de tamanhos de letra, ok? Desde uma letra menorzinha, né, até uma letra assim gigante. Vamos usar essa opção aqui, olha, que já vai deixar a letra grande e também vai deixar ela todas maiúsculas, né? Então vamos usar essa opção, vamos ver como é que apareceu aqui. Então, olha só. Apareceu aqui o comando, né? Quando a gente clica no comando, né, ele já automaticamente coloca aqui, né? Você clicou lá no ícone, mas ele já coloca aqui o comando, né, utilizado, tá? Então esse comando aqui é o barra invertida. Todos os comandos começam com barra invertida, tá? E aqui nós temos large, introdução. Ele coloca aqui entre chaves, né? Então chave também, né? Sempre vai aparecer aqui nos comandos, tá? E essa outra chave aqui representa, né? O comando aqui para deixar em negrito. Esse caractere aqui, esses dois símbolos não são do comando, tá? Eles estão aparecendo porque quando eu dou o zoom aqui, eu clico nas teclas e ele acaba digitando aqui. Bom, então vamos compilar aqui para ver como vai ficar. Então, olha só. Observa que aumentou o tamanho, ficou bem grande, né? Agora, tá? Ficou em negrito, aumentou o tamanho, né? Agora vamos centralizar, né? Vamos centralizar esse título aqui, tá? E aí, para centralizar, nós podemos utilizar a opção também aqui nessa barra lateral, ok? A gente pode clicar, sempre vai clicar no ícone, né? Mas ele vai colocar aqui o comando, e é bom que você já vai aprendendo esses comandos, tá? Com o tempo, a gente acaba nem clicando, né? Às vezes acaba saindo mais rápido nós digitarmos o comando já na hora da digitação, já sair digitando, que é mais rápido, tá? Então, para usar, né, para centralizar, nós vamos selecionar tudo que eu vou centralizar, no caso eu vou selecionar aqui tudo, ok? E aí vamos clicar aqui, ó. Este comando de centralizar, ele também é um ambiente, observe que começou aqui com o begin, né, e tem o end, tá? Então tudo que está entre este begin center e o end center ficará centralizado, ok? Então novamente vamos compilar aqui o documento e verificar como ele ficou. Então, observe que agora, né, a palavra introdução
já está centralizada, né? Então, isso é uma forma de você colocar um título, né? Configurar aí um título no seu texto, tá? Lembrando que para algumas classes de documentos, né, inclusive também aqui para essa classe que nós estamos utilizando, existem formas mais adequadas para fazer isso aqui, tá? Mas aqui é para você aprender também como utilizar nessas opções de centralizar, negrito, né, aumentar o tamanho da fonte, tá? Então nós já estamos aproveitando aqui para aprender algumas coisas, ok? Bom, então nós vamos continuar digitando um pouco mais do texto aqui, ok? Vamos voltar aqui no PDF. Aqui, olha, junto com o meu texto, né, ele não pulou linha, fez igual a primeira vez, né? Então, nós poderíamos configurar tudo da mesma forma como nós fizemos aqui esse título, tá? Poderíamos fazer dessa forma também. Então, eu vou fazer aqui rapidamente. Bom, então observe que já deu uma melhorada aqui, né? Agora você pode pensar que, olha, esse aqui ele saiu, né, alinhado com o início do parágrafo e esse aqui não. Por quê? Então, gente, eu estava aqui editando essa videoaula e percebi que ela ficou muito grande. Então, eu resolvi dividir ela em duas partes. Vamos finalizar a primeira parte agora e eu aguardo você no próximo vídeo para continuação dessa videoaula, tá bom? Não perca!